Palmeiras vai ter um adversário da Série D da competição. E aí eu vou chamar o Vinícius Nicoletti. A gente estava conversando ali, o Vinícius com o Jailson e com a Mari. Estávamos elogiando o Carlos Miguel, hein? Tem sido importante nesses últimos 3 jogos do Palmeiras. Ele ajudou muito a equipe a conseguir resultados, hein, Vinícius? Tem um alto índice, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes, de jogos sem sofrer gols pelo Palmeiras. O Carlos Miguel que começou aí na situação de titular desde o final do ano passado. Então, o goleiro que vem trazendo muita segurança para a defesa do Palmeiras, mas ele pode ganhar um descanso nesse jogo contra a Jacuipense. Primeiro, é bom ressaltar que o Palmeiras vai levar muito a sério a Copa do Brasil. É uma das prioridades do clube nessa temporada. Não ganha competição desde 2020. Nos últimos 2 anos foi eliminado nas oitavas de final precocemente. Então, o Palmeiras vai colocar como uma das prioridades, vai pensar bem nessa Copa do Brasil, tentar focar para chegar o mais longe possível. Mas diante do adversário, como você destacou, da Série D, a situação, a sequência de jogos, partida em casa no Allianz Parque, onde o time aí tem uma boa vantagem, alguns jogadores que têm maior sequência de jogos nessa temporada vão descansar. Caso, por exemplo, do Flaco Lopes, o Alan, os 2 jogadores, 25 jogos dos 26 que o Palmeiras tem nessa temporada. O Carlos Miguel tem 24 jogos nesse ano. Andréas Pereira e Marlon Freitas também. E o Gustavo Gomes, 23 partidas. Então, são jogadores com maior número de jogos nesse ano e eles devem ganhar um descanso nessa partida contra Jacuipense. Mas o time base, não vai ter muitas mudanças na estrutura da equipe do Palmeiras. E a grande expectativa aí para a volta do Paulinho, que não joga há 9 meses desde a partida contra o Chelsea. O Palmeiras foi eliminado no Mundial, depois ele passou por cirurgia e já está treinando aí normalmente. Ontem ele não participou do treinamento, ficou fazendo aí o trabalho na fisioterapia, fazendo a recuperação, mas há 15 dias ele vem treinando normalmente, então essa é a expectativa de usar o Paulinho pelo menos alguns minutos contra a Jacuipense. Outro que deve ganhar chance aí entre os titulares, o Vitor Roque. Não joga entre os 11 titular desde a partida contra o Novo Horizontino, a final do Campeonato Paulista, no dia 3 de março, se eu não me engano aqui a data exata, mas aí pouco mais de 1 mês e meio sem jogar como titular, então ele vai usar também esse jogo para rodar o elenco e dar ritmo para os jogadores que estão voltando de lesão. Bruno. Perfeito, Vinícius. Jogo então amanhã, tá? O Palmeiras recebendo o Jacuipense. Só joga amanhã. Vou trazer a Mari Loturco aqui no telão, porque, Mari, bem-vinda ao Tá1. Eu ouvi que Paulinho será relacionado, é isso mesmo? Para a alegria do torcedor, né, Joana? Primeiramente, muito boa tarde para você, minha amiga. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Vamos explicar certinho o que aconteceu, por que agora o torcedor pode ficar um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais feliz com esse possível retorno do Paulinho. No começo dessa semana, no site do Palmeiras, eles postam falando a respeito dos treinos. E lá tinha uma foto do Paulinho falando que ele tinha treinado junto com a equipe que não tinha jogado contra o Furacão no final de semana. Então, estava ali com alguns jogadores dentro de campo treinando, tem foto disso. A gente perguntou para a assessoria de imprensa, e aí, dá para sonhar com o Paulinho na lista de relacionados? Os assessores passaram que ainda não é uma certeza, mas tem grandes chances sim do Paulinho aparecer nessa lista de relacionados. Lembrando que ele está há 9 meses sem jogar pelo Palmeiras. O último jogo dele foi no Mundial, depois passou por uma cirurgia. O Palmeiras tem tratado o caso dele com muita cautela para o retorno dele ser no momento certo. Até num jogo no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, o Paulinho foi entrevistado, falou que está muito ansioso para voltar aos gramados, mas que sabe também que é muito importante ter essa cautela para que ele volte 100%. Para essa partida, um dos retornos certos aí que a gente pode ter é do Marlon Freitas. Marlon Freitas no Campeonato Brasileiro estava suspenso, não jogou contra o Furacão, volta então agora na Copa do Brasil, normalmente contribuindo com a equipe. E quem também vai estar lá, à beira do gramado, é o técnico Abel Ferreira, explicando, lembrando que uma decisão da STJD, o Abel está suspenso por 7 partidas, mas no Campeonato Brasileiro. Faltam 3 jogos para ele cumprir a suspensão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil e a Libertadores, ele não está suspenso, por isso vai ficar ali na beira do gramado, passando todas as orientações aos atletas. Palmeiras joga amanhã contra a equipe baiana do Jacuipense. Hoje já fez um treino, daqui a pouquinho os atletas estão passando aqui para irem embora. Amanhã o Abel gosta de, no dia da partida, fazer um treino mais tático e se preparar para o jogo que acontece aqui na cidade de São Paulo, na Arena do Palmeiras. Jô?
Obrigada, Mari Loturco, trazendo as informações do Palmeiras, que só joga amanhã contra a Jacupiense. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians já jogou... Deixar os torcedores de, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, meio chateados, porque são caras que têm mercado no futebol europeu e são caros também, né? Sim. Mas esses clubes que você citou podem pagar. 27 anos tem o Santi Bueno. Mas o Bruno Andrade, você não falou em valores, mas... Tem que ver se os caras querem voltar agora. É isso aí. O desejo do jogador é o que conta. O pessoal fala em valores, assim, ou não fala? Porque eu lembro que quando o André recebeu proposta para sair, o João Gomes também, foi se falado em 40 milhões de euros. Não sei se está nesse valor ainda, se você apurou valores, etc. Não tenho valores hoje de mercado e a ideia era, até para continuar em cima do tema, hoje a gente traz os nomes, se tudo der certo, hoje ainda tem os valores, ou pelo menos uma estimativa, e a gente lança os valores amanhã para manter o assunto quente, né? Quem vem do jornal impresso trabalha assim às vezes, guarda uma coisinha para o dia seguinte para manter o assunto quente. O que eu tenho sim, e falo mais para frente aí já para avisar, me responderam aqui o valor que o Nottingham Forest quer para negociar o John, dependendo depois também se o John quer ou não sair, mas isso aí é um outro assunto, podemos ainda esticar sobre André e João Gomes se vocês quiserem. É isso, torcedor do Verdão, as informações do Palmeiras desta quarta-feira, preparação aí para a sequência dos próximos jogos e principalmente para essa partida de amanhã contra a Jacuipense. A notícia boa, provável volta do Paulinho, tem até uma matéria aqui no GE, o Paulinho ele não treina, mas pode voltar ao Palmeiras contra a Jacuipense. Ele tem a chance aí de ser relacionado após 9 meses de recuperação de cirurgia na perna direita. O Paulinho não treinou com o elenco do Palmeiras ontem, na terça-feira, em mais um dia de preparação para o jogo contra a Jacuipense, que será disputado amanhã, às 19h30. Apesar disso, o retorno aos gramados está bem próximo. O atacante seguiu ontem, na terça-feira, o cronograma individualizado na parte interna do Centro de Excelência. Há uma boa possibilidade de o camisa 10 ser relacionado para a estreia do Verdão na Copa do Brasil. O Paulinho que está fora de ação desde julho do ano passado, muitos dias mesmo sem entrar nos gramados, sem jogar. Mas a notícia é boa aí, né? Possível volta do Paulinho aos gramados, ele pode ser relacionado para essa partida de amanhã contra a Jacuipense. Uma boa notícia, um baita reforço para o Abel Ferreira, para o treinador do Verdão, a volta do Paulinho. É um grande jogador e estando ali 100%, vai somar bastante aí, vai ser uma ótima opção para o Abel Ferreira. Um nome que surgiu aí no Verdão nesta manhã aí, a informação de que o Palmeiras avança por Alexander Barbosa e já discute aí valores com o Botafogo pela transferência. O Nino, que era prioridade aí do Palmeiras, o Nino que atualmente está no Zenit, o Palmeiras tentou de tudo, mas não conseguiu. O zagueiro ex-Fluminense, que deixa de ser a prioridade aí do Verdão, e xerife do Botafogo, é a bola da vez nos bastidores. O Palmeiras, na janela de transferências de julho, mira aí a chegada de um zagueiro, a prioridade era Nino do Zenit, mas uma reviravolta aí aconteceu nos bastidores e o Alexander Barbosa é um novo alvo aí do Palmeiras para a janela do meio de julho, né? Foi noticiado aí o interesse do Verdão em Alexander Barbosa, do Botafogo, que ainda não renovou seu vínculo com o Botafogo. O defensor pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato com outro clube. César Luiz Melo, do All Sport, apurou que a negociação está adiantada para a janela do meio do ano. O mercado reabre em 20 de julho e um acordo é visto aí como o melhor para as duas partes. De acordo com o César, as conversas entre Palmeiras e Botafogo já aconteceram. Oller Group, o grupo que administra a carreira do jogador, também entrou na mesa de negociações. O Barbosa tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Para ser possível a transferência para um clube paulista, o zagueiro argentino naturalizado uruguai não pode atingir o número de 13 jogos na Série A. Tá aí essa informação, né? Barbosa é um bom jogador, um bom zagueiro, seria com certeza uma ótima opção para o Palmeiras. Já pensou ali Barbosa e Gustavo Gomes na zaga? Seria uma dupla de zaga muito boa, né? Mas é guardar mais informações. Agora saiu aí essa informação, vamos ver se vai se concretizar. Provavelmente ele chega ali, o Palmeiras está interessado para a janela do meio do ano. E tem a questão também, né? Se ele fizer atingir um número de jogos ali com a camisa do Botafogo, não pode jogar
algumas competições aí com a camisa do Palmeiras. Vamos aguardar mais informações. Deixa aí o seu palpite para essa partida de amanhã, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos, todas as informações do Palmeiras. Valeu, galera, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.